Olá, gente! Hoje estou aqui para falar com vocês sobre culpa e responsabilidade. Como é difícil nós assumirmos a nossa culpa e a nossa responsabilidade pelos nossos erros. Gente, como é difícil reconhecermos que estamos errados. Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos que existe um erro, nós temos que arcar com a responsabilidade por esses erros. Isso mesmo. Mas às vezes não necessariamente a culpa é nossa. Muitas vezes as coisas acontecem por situações que são totalmente alheias ao nosso controle. Mas como eu vou reagir a essas situações, a responsabilidade é minha. A maneira como eu reajo diante das situações é uma responsabilidade minha. A maneira como eu administro meus sentimentos, a maneira como eu me comporto diante das situações, a maneira como eu vou conduzir a minha vida mediante, às vezes, a erros de outras pessoas, é responsabilidade nossa. Então, eu vou estar dividindo com vocês a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus e vamos ver o que é que a palavra de Deus nos ensina a respeito de culpa e responsabilidade. Não necessariamente a culpa vai ser nossa, mas muitas vezes a culpa vai ser nossa e a responsabilidade pelas consequências também tem que ser nossas. E é muito difícil as pessoas quererem assumir a culpa e a responsabilidade. Às vezes elas até assumem a culpa, mas vão querer passar ainda para outra pessoa a culpa também. Ah, eu fiz isso, eu errei por causa de fulano. A culpa não foi minha. Ah, mas foi essa situação que me fez errar desse jeito. Entendeu? E fica a vida inteira reclamando da mesma coisa e não consegue sair do lugar, não consegue arcar com a responsabilidade da própria vida e das próprias situações que estão no seu controle. Vamos meditar lá na palavra de Deus, vamos ver o que Deus nos ensina na Bíblia. Vamos começar pela Bíblia, vamos lá para Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 13. Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 13. Vamos ver o que aconteceu lá, de quem que é a culpa e quem é o responsável. Vamos lá ver. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei para que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher disse: A serpente me enganou e eu comi. Vocês estão vendo aí, gente? Sempre estamos querendo passar a culpa para alguém. E isso vem lá de trás, do original, lá do começo, lá do pecado. Quando houve a desobediência, quando houve uma escolha entre obedecer e desobedecer. Adão e Eva escolheram desobedecer, mas eles não quiseram assumir a culpa. A culpa é minha, fui eu, Deus, fui eu que pequei contra ti, fui eu que te desobedeci, Senhor. Não, Adão falou: a culpa é tua, Senhor, porque o Senhor me deu essa mulher aí, ela que me fez comer. Se não tivesse me dado essa mulher, eu não ia pecar, não é isso? E a mulher culpou quem? A serpente. Ó, a culpa não foi minha, a culpa foi da serpente. Se a serpente não tivesse vindo me enganar, eu não ia comer do fruto, eu não ia ter desobedecido. Então, de quem que é a culpa? De todo mundo ou de ninguém? Tentaram culpar a Deus pela desobediência. E isso continua até hoje. Nós estamos sempre tentando achar um culpado. O sol tá batendo ali na minha cabeça, né? Agora que eu tô vendo aqui, gente. Peraí. Tá um dia delicioso, gente. Novembro aqui. E o dia tá espetacular. Um sol. E eu sentei aqui fora pra tomar um solzinho e
receber dessa brisa deliciosa e gravar o vídeo, porque tá muito bom o dia hoje aqui, graças a Deus, em tudo dai graças, né? Então vamos lá para o nosso vídeo. Eu vou falar uma coisa sobre a respeito do que aconteceu comigo entre ontem à noite e hoje de manhã. Eu errei, eu cometi um erro. Eu não anotei no meu telefone, como eu sempre anoto, uma atividade que meu filho ia ter na escola. Ele precisava entregar um projeto na escola, de pré-escola, viu, gente? Tudo bem. Ele precisava entregar esse projeto na pré-escola. E aí, o que aconteceu? Eu não anotei. E, por um acaso, eu estava olhando, né, revisando as coisas deles para a escola ontem à noite, na hora de dormir. E eu percebi que eu tinha esquecido de fazer esse negócio com ele. Eu tinha uma atividade que eu tinha que fazer com ele e eu não tinha visto. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou colocar eles pra dormir. E aí eu mostrei pro Daniel o que a gente tinha que fazer, o que ele ia apresentar. Eu falei, depois eu vou descer e vou fazer. Eu falei, eu vou colocar eles pra dormir, vou descer e vou fazer essa atividade. O que aconteceu? A minha filha demorou pra dormir. E com isso ela acabou de dormir. Eu fui tomar um banho, fui fazer uma coisa, fui fazer outra, deitei, dormi e esqueci que eu tinha que fazer o negócio de novo. Gente, acordei de manhã, meu Deus, eu não fiz o negócio, acordei em cima da hora e foi assim uma correria. Graças a Deus meu marido me ajudou. E aí eu já comecei a ficar nervosa porque eu tinha esquecido, porque, ai meu Deus, e agora? Aí meu filho acordou, ele não queria ir pra escola, aí eles demoram pra se trocar, e aí, né? Eu falei, eu não vou ficar nervosa com eles, porque de quem que é a culpa? A culpa é minha. Eu esqueci, eu não anotei, e eu vou tomar responsabilidade sobre a minha atitude. Eu não vou ficar nervosa com eles. Se eles chegarem uns minutos atrasados na escola, eu vou fazer o quê? Não vai adiantar eu me irritar, a culpa é minha. Eu falei pra minha filha, se eles perguntarem por que você tá atrasada, você explica que a mamãe se complicou hoje pela manhã, que a culpa é da sua mãe. De quem que é a culpa? A culpa é minha. Não adianta eu ficar querendo culpar todo mundo. Ah, porque vocês me deixam nervosa. Ah, porque eu tava com a cabeça cheia. Ah, porque ele demorou pra dormir. Ah, porque isso, porque aquilo. Não adianta. A culpa é minha. Eu tenho que arcar com a responsabilidade. O que eu vou fazer com aquilo? Eu vou aprender a lição. Vou começar a anotar. Às vezes que as atividades vier, eu tenho que anotar na hora. Porque se passar, eu vou acabar esquecendo novamente. Eu vou me irritar novamente, vou causar um estresse em todo mundo novamente, desnecessário. E foi isso que aconteceu. Só uma pequena coisa, coisas do dia a dia, bobeira, gente. Isso é uma bobagem, perto de tantos problemas que a gente pode enfrentar e enfrenta muitas vezes na vida inteira da gente. Mas eu tô dando isso como exemplo, gente, pra gente ver que nós temos que assumir a nossa culpa e a nossa responsabilidade. Mas, por exemplo, a gente pensa assim, mas nós não temos culpa que o coronavírus está fazendo esse caos todo no mundo inteiro? Não, nós não temos culpa do coronavírus. Temos? Não. Porém, nós temos a responsabilidade de evitar a transmissão do coronavírus. Eu vou usar máscara, eu vou lavar a mão, eu vou fazer aquilo que é necessário. Estão entendendo? Então eu posso não ter culpa, mas eu tenho responsabilidades. Porque a vida é minha, a felicidade é minha, o sentimento é meu. Então nós temos que arcar com a responsabilidade com relação às nossas atitudes diante das situações. A responsabilidade é nossa. Vocês já repararam que tem gente que reclama uma vida inteira, sempre da mesma coisa? Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, a vida da pessoa não muda. É uma reclamação eterna, não muda nada e a pessoa não sai do mesmo lugar. Os problemas continuam sendo os mesmos, as reclamações são sempre as mesmas, a pessoa não toma a responsabilidade pela própria vida. A pessoa vai culpar o governo, vai culpar o passado, vai culpar o ex-marido, vai culpar a economia do país, depois vai culpar o coronavírus, aí vai culpar o cachorro, vai culpar todo mundo e não toma responsabilidade. Ok, eu estou diante dessa situação.
eu não tenho culpa. Mas qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade é como eu vou agir diante dessa situação. Vamos de novo lá para a Bíblia. Vamos ver o que aconteceu com Jesus e o que ele tem para ensinar para nós. Vamos lá? Lá na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, aproximando-se deles, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, presta atenção aqui. Como Jesus agiu diante da tempestade. Todos estavam dentro do mesmo barco, enfrentando a mesma tempestade. Porém, a atitude de Jesus foi diferente. Ele dormia, ele descansava diante da tempestade. Ele não estava com medo de morrer, ele não estava preocupado com a tempestade, entendeu? E aí quando chamaram ele, meu Deus, eu vou morrer, e agora? Quer dizer, eu não tenho culpa, é a tempestade, eu vou morrer, e a culpa é da tempestade. A culpa é da tempestade. Qual é a sua responsabilidade? É dar ordem a essa tempestade para que ela se acalme. Deus nos deu o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos. Nós recebemos esse poder quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus para dar ordem às tempestades para que elas se acalmem. Para dar ordem dentro da nossa casa, que a nossa casa venha ter paz. Então, creia que você tem este poder. A responsabilidade é sua também. De dar ordem às tempestades para que elas se acalmem. Para agir com calma diante das tempestades. Para mim, isso é muito difícil, gente. Entendeu? Eu sou uma pessoa que, às vezes, assim, ao invés de eu manter a calma, eu acabo me estressando, me irritando, perdendo a paciência. De quem que é a culpa? A culpa pode não ser minha, mas a minha responsabilidade, eu tenho responsabilidade em como eu vou agir diante dessa situação. Eu tenho responsabilidade em como eu vou reagir diante das situações, mesmo que eu não tenha culpa. Fiz mais algumas anotações, quero dividir isso com vocês. Eu espero que isso te ajude. Certo? Vamos lá. Nós temos que assumir responsabilidade pelas nossas ações. Nós temos que assumir responsabilidade pelas nossas ações. O que é assumir responsabilidade? É verificar, eu errei neste aspecto, neste ponto. Eu vou assumir a minha culpa, vou assumir a minha responsabilidade. Vou me arrepender. Não é só assumir a culpa. Vocês já repararam que tem muita gente que assume a culpa, mas não toma responsabilidade? Ah, a culpa é minha. Mas a pessoa não vai arcar com as consequências. A pessoa não quer receber as consequências por conta daquela culpa. A pessoa não se arrepende, faz de novo, e não há arrependimento. E o que é o arrependimento? É quando você assume a responsabilidade pelo teu erro, muda a tua mente e não volta mais a praticar aquela mesma atitude. É a mudança da mente, a metanoia. Quando você muda a tua mente, você não volta mais a praticar aquela mesma atitude. Você começa a plantar outras sementes diante das situações. Comece hoje a plantar sementes diferentes da que você está plantando, se você quer colher novos frutos. Não adianta você viver a vida inteira reclamando do mesmo problema se você está sempre agindo da mesma forma diante desse problema. Está no momento de você mudar a sua atitude. Tome a responsabilidade diante das situações, comece a plantar novas sementes e você vai colher novos frutos. Combinado? Porque às vezes a gente reconhece o erro, mas não se arrepende. A gente acha que está certo. Não, foi culpa do fulano mesmo. Eu fiz isso porque eu não tinha outra opção.
entendeu? Foi a culpa do fulano. Não, assuma a sua responsabilidade diante dessa situação e se arrependa. Faz o que você puder fazer para tentar consertar. Se não tiver jeito de consertar, comece a mudar a tua atitude daqui para frente, para você poder colher novos frutos. Tem muita gente reclamando. Ai, porque 2020 é um ano que, nossa, não valeu. Esse ano não deu para fazer nada. Esse ano as pessoas reclamam a vida inteira que não tem tempo para ficar em casa, que não tem tempo para a família, que não tem tempo para os filhos, que queria tanto ter tempo para ficar em casa, para fazer isso, para fazer aquilo. Agora as pessoas estão tendo tempo e estão reclamando. Você não é responsável pelo fique em casa, pelo lockdown, mas você é responsável pelo que você está fazendo com este tempo que você está em casa. Você está lendo novos livros, ou você está ajudando pessoas na internet, ou você está entrando em contato com as pessoas, você está oferecendo ajuda para as pessoas que realmente não podem sair de casa para fazer uma compra para elas, para ir no banco para elas. Eu não sei, gente. É possível sim, mesmo diante de circunstâncias tão controversas como nós temos vivido nos dias de hoje, sermos responsáveis em plantar boas sementes para colher frutos melhores amanhã. Então, gente, esse ano para mim foi um ano extremamente produtivo, assim como foi para o meu esposo. Foi um ano da gente passar mais tempo com os filhos, sim. Foi um ano da gente poder tirar das gavetas alguns sonhos. Foi um ano de sucesso profissional. Foi um ano de bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mesmo em meio a tantas circunstâncias contrárias como o mundo tem vivido. É possível sim, porque nós plantamos sementes e nós estamos colhendo esses frutos. Das sementes que nós plantamos há muitos e muitos anos atrás. De coisas que esperávamos há muitos anos atrás. Né? E continuávamos perseverando, orando, batalhando, fazendo o nosso melhor, fazendo o nosso possível. Então, gente, não importa quem quebrou o vaso. Ah, mas o fulano quebrou o vaso. O vaso é teu? Então a responsabilidade é tua de arrumar um conserto para esse vaso. Vocês estão entendendo? Eu não sou responsável pela escolha dos meus filhos. Aí você vai falar assim, lógico que é, você que está educando eles, mas muitas vezes eles vão fazer coisas de criança, por exemplo, que não fui eu que ensinei, não foi o pai que ensinou. É uma escolha deles. Mas eu sou responsável, sim, não é minha culpa. Mas eu sou responsável, sim, em ensiná-los, em educá-los, em corrigi-los. Estão entendendo? A culpa pode não ser minha, mas eu vou assumir a minha responsabilidade diante desta situação, em ver o que eu posso fazer para arrumar essa situação. O que eu posso fazer para reorganizar meus sentimentos? O que eu posso fazer agora com a minha vida, de repente, depois dessa luta que aconteceu na minha família? O que eu posso fazer daqui para frente? Eu não vou desistir, eu vou perseverar, eu vou orar, eu não sei o que fazer? Não tome atitude precipitada, peça conselhos, converse com pessoas que você confia, que vão te dar o aconselhamento adequado, ore a Deus para te dar sabedoria, toma a responsabilidade por aquilo que vai acontecer na sua vida. A vida é sua, Deus vai te ajudar, busque a presença dEle, busque sabedoria dEle, busque pessoas que vão te aconselhar para que você possa daqui para frente tomar responsabilidade pela sua vida, pela sua felicidade, pelos frutos que você vai colher amanhã, mesmo que a culpa não seja sua. Mas muitas vezes, tanto a culpa como a responsabilidade é nossa. Então, vamos aprender a assumir e vamos aprender a nos corrigir. Combinado? Culpa e responsabilidade. Compartilha aí com o povo, gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no dia de hoje. Um beijo grande para todos vocês. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E até mais. Bye, bye!